Frege sem lágrimas. Gottlob Frege foi um pensador de gênio, o inventor da lógica simbólica contemporânea. Foi a pessoa que introduziu o programa logicista da filosofia da matemática, que pretendia mostrar que a matemática é uma extensão da lógica, à medida em que definia números em termos puramente lógicos, e também foi o inventor, o introdutor da atual filosofia analítica da linguagem, o inventor do assunto, digamos. A nova lógica de Frege. No tempo de Frege, a lógica dedutiva tinha dois domínios separados, o da silogística aristotélica e o da lógica proposicional que vinha dos estoicos. Primeiro, temos um exemplo aqui de silogismo aristotélico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Segundo, temos um exemplo de argumento proposicional. Se louro é um papagaio, ele não é um pardal. Louro é um papagaio, conclusão, ele não pode ser um pardal. O primeiro tipo de argumento demanda uma análise interna das proposições, das frases, mas o segundo não. Isso pode ser tornado claro quando nós formalizamos os argumentos. Assim, se louro é um papagaio for simbolizado por A, louro não é um pardal for simbolizado por B, nós podemos formalizar o segundo argumento como: primeira premissa, se A, então B. Segunda premissa, A. Conclusão, B. Nós utilizamos aqui uma regrinha chamada de modus ponens, que nos diz que se P, então Q, dado P, eu posso concluir que. E aqui, se A, então B, dado A, eu posso concluir B. Mas o mesmo não podemos fazer com com o argumento 1. Se todo homem é mortal, A, se Sócrates é homem for entendido como B, e Sócrates é mortal como C, as três frases, as três proposições, o que nós temos é A como primeira premissa, todo homem é mortal, B como segunda premissa, Sócrates é homem, e C como conclusão, Sócrates é mortal. Mas não há nenhuma ligação lógica visível entre A, B e C. Não há nenhuma ligação lógica nenhuma entre a conclusão 3 e as premissas 2 e 1. Ora, o que Frege fez foi desenvolver um sistema lógico unificado que permite provar formalmente argumentos dos dois tipos. Segundo o cálculo dos predicados introduzido por Frege, uma frase predicativa singular como Sócrates é mortal fica simbolizada como FA, onde F está no lugar do predicado é mortal e A está no lugar do nome do termo singular Sócrates. E uma frase relacional singular como Sócrates é discípulo de Platão, ela fica simbolizada como ARB, onde R é o predicado de dois lugares, é discípulo de, e Platão está substituído aqui por B. Assim, A, Sócrates, é discípulo de R, B, Platão. A, R, B. Sócrates é discípulo de Platão. O simbolismo fregiano era bidimensional e mais complicado, mas as ideias são as mesmas. A mais importante invenção lógica de Frege foi a introdução dos quantificadores. Existe, que eu simbolizo aqui com e todos, que eu simbolizo com os parênteses. Existem coisas belas, essa frase fica sendo: existe ao menos uma coisa que é bela. Esse alguma coisa eu posso substituir por um X.
Então fica sendo, existe ao menos um x, tal que x é belo. Ou ainda, se nós quisermos formalizar completamente, nós temos e de x e b de x. Existe x tal que b de x. Agora considere tudo é belo. Quantificador para tudo é belo. Tudo é belo fica sendo para todo x, x é belo. Para todo algo, algo é belo. Ou, de modo totalmente formalizado, para todo x, b de x. Vamos agora estamos em condições de simbolizar 1 e 2 com a nova lógica. Usando A para louro, o objeto, o nome. A é o nome de louro. G para papagaio, predicado, ser um papagaio. P para pardal. Nós simbolizamos 2 como primeira premissa, se G de A, então não P de A. Se A é um papagaio, então A não é um pardal. Segunda premissa, G de A. A é um papagaio. Conclusão 3, A não é um pardal. A não é P. Bom, também podemos simbolizar 1 explicitando o interior das proposições. E aí é que essa análise passa a ter relevância. Se A estiver no lugar do nome Sócrates, H estiver no lugar do predicado é um homem, e M estiver no lugar do predicado é mortal, nós temos a primeira premissa, todo homem é mortal, fica para todo x, se H de x, então M de x. A segunda premissa, H de A, é que Sócrates A é um homem. E a conclusão é de que Sócrates A é mortal. Ou seja, se para todo x, se x é humano, então x é mortal, e Sócrates A é humano, então Sócrates A é mortal, M de A. Isso é importante porque permite provar que o argumento 1 é válido. Eis aí a maneira como podemos provar seguindo Frege. Nós temos para todo x, se H de x, então mx. Para todo x, se x é homem, então x é mortal. E a segunda premissa é Sócrates é homem, H de A. Ora, numa terceira premissa, uma terceira proposição que nós introduzimos, resultante das premissas 1 e 2 e da aplicação da regra de instanciação universal a 1, nós temos se H de A, então M de A. Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. O que é essa regra de instanciação universal? É intuitivo. Se um predicado se aplica a todo o domínio de objetos, a todos os x, e então ele se aplica a um x particular. Se ele se aplica a todos os x, ele também se aplica ao A, que é, no caso, a pessoa de Sócrates. Então, se ser humano se aplica a todos os indivíduos de um certo domínio, todos os homens, então deve se aplicar a Sócrates. E assim também para tudo aquilo que está no escopo do quantificador. Então, você tem que, se para todo x, h de x, então mx,
você pode substituí-lo por se H de A, então M de A. Ora, usando agora a regrinha no modus ponens, se P então Q, dado P, eu concluo que se H de A, então M de A, então eu posso concluir M de A, considerando que na segunda premissa já estava estabelecido H de A. Ou seja, Frege construiu um sistema lógico muito mais poderoso do que os anteriores, capaz de dar conta tanto da lógica aristotélica quanto a dos estoicos, constituindo as bases da lógica simbólica contemporânea, o cálculo proposicional e o cálculo dos predicados. Isso de uma forma extremamente resumida, que está aqui numa casca de nós. A lógica simbólica é muito usada para precisar argumentos em filosofia. Frege usou-a para criticar a prova ontológica da existência de Deus de Anselmo, por exemplo. Segundo essa prova, Deus, por ser o maior que se pode pensar, deve possuir também um atributo de existência, pois se ele não existisse, poderíamos pensar algo maior do que o maior que se pode pensar, ou seja, Deus existindo. Frege responde que a existência não é uma propriedade de coisas, mas de predicados. Basta ver, em existe x tal que f de x, o quantificador existe atribui a propriedade de existência ao predicado f, e não ao x, ao predicado f que está no parênteses. O x significa alguma coisa qualquer apenas. 3 pontinhos. E qual é essa propriedade do predicado f? É de que sobre ele cai ao menos um objeto, que ele é satisfeito por ao menos um objeto, que ele se aplica a ao menos um objeto. Então, a existência não é a propriedade do objeto, como o vermelho, o azul, a forma arredondada, o peso, mas é a propriedade do predicado de ser satisfeito ou de ser aplicável ao objeto. Daí que a inexistência não alteraria em nada a grandeza de Deus, aquilo que Deus é em si mesmo. A lógica é, pois, um instrumento útil, mas ela é, como o próprio Frege notou, como um microscópio, útil para alguns fins e inútil para outros. Não podemos ver bactérias sem um microscópio, mas de nada adianta tentar usar um microscópio para investigar uma lagarta. Abusos da lógica também são hoje comuns em filosofia.